Bem-vindo à história do canal para a noite. Aqui, faremos uma viagem mágica ao passado para que você possa adormecer de maneira fácil e lucrativa. Não se esqueça de se inscrever e gostar imediatamente, porque no final da palestra, você estará dormindo rapidamente. Feche os olhos e vamos começar música. Hoje, convido você a uma jornada incrível pela vida e música de Mozart. Fique confortável, feche os olhos e deixe suas melodias o levarem de volta ao século XV. Mozart não é apenas um compositor, ele é um universo inteiro de harmonia, emoções e inspiração. Vamos ouvir o início de sua Sinfonia número 40, uma obra cheia de paixão e profundidade. Este é apenas um dos muitos tesouros que ele nos deixou. Vamos começar desde o início de sua história. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em 27 de janeiro de 1756, em Salzburgo, uma pequena cidade pitoresca no oeste da Áustria, onde os majestosos Alpes abraçam ruas estreitas e o rio Salzach flui silenciosamente. Seus pais, Leopold e Ana Maria Mozart, eram pessoas simples que eram profundamente dedicadas à música. Eles tiveram 7 filhos, mas apenas 2 sobreviveram. Wolfgang e sua irmã mais velha, Maria Ana, chamaram carinhosamente Nanner por todos na casa, moravam em um pequeno prédio de 3 andares na Getroidegasse Street. Com o tempo, as paredes do prédio haviam se tornado um pouco mais escuras, como às vezes que eles conseguem com edifícios antigos. Agora, este lugar é um museu, e é um lugar onde você ainda pode ouvir os sons de cravo, violino e risadas infantis. Imagine uma sala aconchegante com um piso de madeira que rende sob pequenos pés. Uma luz suave derrama através de uma pequena janela e, no canto, fica o cravo. Para Wolfgang, esta foi sua primeira janela para o mundo da música. Seu pai, Leopold Mozart, era um homem rigoroso, mas talentoso, que serviu no distrito militar do Extremo Oriente de Salzburgo. A arquidiocese compôs música, tocou o violino e até escreveu um livro sobre o tocar. Músicos de toda a Europa leem este livro. Mas sua vida mudou quando ele notou como seu filho de 3 anos começou a pegar melodias. Wolfgang sentou-se no cravo, que era quase mais alto que ele, e acordes repetidos que foram tocados no nero. Este não era seus movimentos, era tão preciso que era como se ele estivesse brincando com um sonho. Mais tarde, Leopold escreveu a seus amigos sobre como o garoto poderia sentar no carro por horas, encontrando harmonia e desfrutando de todo o som claro. Ele riu quando as notas formaram uma melodia, como se estivesse resolvendo um segredo que apenas ele entendia. Aos 4 anos de idade, Wolfgang já estava jogando pequenos pedaços com confiança. Há um menino doce com calças curtas e um pouco de cabelo desgrenhado, e ele está sentado no cravo, seus dedos dançando sobre as chaves. Ao lado dele, Leopold está fazendo anotações em um pedaço de papel. Não é apenas um talento. É um milagre que seu pai decidiu mostrar ao mundo inteiro quando Wolfgang tinha apenas 6 anos. Leopold teve a brilhante ideia da primeira viagem, e ficou muito empolgado em compartilhá-la com seus filhos, Wolfgang e Nanner. Em 1762, a família viajou para Munique para se apresentar. Eles foram para o eleitor do Palácio Palaciano da Baviera, onde o pequeno Mozart, com sua peruca em pó e um cor de banda incorporado a ouro, tocou o cravo. Ele não apenas tocou peças que havia sido ensinado, ele improvisou, levando os temas que os músicos adultos sugeriram e transformá-los em algo novo. O público estava em meio aos sussurros de surpresa. Leopold sorriu de orgulho e esperança enquanto olhava para o filho. Após os eventos comoventes em Munique, a vibrante cidade de Viena, o coração batido do Império Habsburgo, os recebeu de braços abertos. Foi no magnífico Palácio Schönbrunn que Wolfgang e Nanner se apresentaram para a Imperatriz Maria Teresa, uma ocasião importante para os jovens músicos. O show foi um grande sucesso e, depois de terminou, Mozart, de 6 anos, cheio de energia, escorregou no chão suave. Mas assim que ele fez isso, ele pulou, seu rosto de determinação enquanto corria para. A jovem Marie Antoinette, a futura rainha da França, disse que se casaria com ela quando crescesse. O público explodiu rindo, e a imperatriz deu-lhe doces. Essas performances foram o começo de uma longa jornada para a família Mozart. Eles viajaram pela Europa, Paris com seus magníficos salões, Londres, e Wolfgang e Nanner brincaram com o vento em todos os lugares. Em 1764, as pessoas até pegavam filmes em teatros e palácios, e naqueles daqueles. As tabernas lotadas eram a norma. Todos ficaram impressionados quando viram Mozart tocando uma peça complexa de olhos vendados. Lá ele conheceu Johann Christian Bach, o filho mais novo do grande Johann Sebastian Bach. Eles se tornaram amigos.
O compositor adulto sentou-se no cravo ao lado do garoto, e eles tocaram um dueto, passando melodias um para o outro. Wolfgang ouviu suas sinfonias, aprendeu sua leveza e graça, e isso foi mais tarde que você pode ouvir as dificuldades que ele enfrentou em sua música. Naquela época, as estradas eram difíceis e as carruagens eram precárias. As pessoas costumavam dormir em hotéis frios, e a comida nem sempre era muito boa. Wolfgang estava frequentemente sob o clima em 1767. Ele até tinha uma varíola, o que quase tirou a vida. Mas ele sobreviveu, e Leopold ficou muito agradecido por isso. Apesar de tudo, o garoto cresceu para ser músico e aprendeu a amar os sons da Europa. Imagine o som de áreas italianas, minuetas francesas e corais alemães misturados. Agora imagine um menino, apenas 6 anos, escrevendo sua primeira sinfonia. Você pode imaginar como deve ter sido para ele, apenas começando a aprender a juntar cartas, e de repente, ele está compondo música para orquestra. Aos 12 anos, Wolfgang Amadeus Mozart já havia se tornado uma estrela de verdade, com seu nome ecoando de Salzburgo a Paris. Suas performances de infância, cheias de charme e leveza, deram lugar a peças mais maduras e profundas que surpreenderam até os ouvintes mais sofisticados. Mas Salzburgo era um pouco pequeno demais para seus grandes sonhos. Seu pai, Leopold Mozart, entendeu isso perfeitamente. Ele viu que seu filho havia superado a cena local e sonhou que Wolfgang conquistaria as grandes capitais musicais da Europa. Leopold, um homem de regras estritas e grandes esperanças, organizou novas jornadas que não apenas traria fama, mas também abririam novos horizontes para o jovem gênio. Agora você pode ouvir a segunda parte do concerto de piano de Mozart número 21. Ele escreveu isso mais tarde na vida, mas mesmo quando era jovem, sua música tinha uma ternura e sonho que você pode sentir nesta melodia. É como se isso levasse ao mundo de suas memórias. Em 1769, quando Wolfgang tinha 12 anos, Leopold decidiu que era hora de ir para a Itália, um país que pensava nisso como o berço da música. Toda a cidade, desde a maravilha aquosa de Veneza com seus canais até o charme ensolarado de Nápoles, estava cheio de melodias. As gondolas venezianas deslizaram para o som de serenatas românticas, e nas belas igrejas romanas, as harmonias comoventes encheram o ar. Leopold sabia que estava aqui, neste lugar mágico, que Wolfgang poderia aprender a arte da ópera, conhecer os grandes mestres e ganhar o reconhecimento que tornaria seu nome imortal. A primeira parada foi em Milão, uma cidade famosa por seus teatros e rica nobreza. Em 1770, o Mozart, de 13 anos, recebeu uma comissão para sua primeira ópera, Mithridates, Rei da Pania. Imagine esta cena, um garoto que mal chega em frente a uma orquestra de 40 músicos. Com um passo confiante, ele lidera a melodia, e um salão cheio de nobres italianos em vestidos de seda e perucas em pó, ouve com a respiração parada na estreia da ópera. A ópera foi um sucesso retumbante e foi realizado 20 vezes seguidas, um verdadeiro triunfo naqueles dias. Após cada apresentação, o público aplaudiu. Bravo! Wolfgang sentiu uma onda de emoção enquanto se curvava, tentando não sorrir. A Itália se tornou mais do que apenas um palco para Mozart. Também era uma escola onde ele aprendeu e cresceu. Lá, ele conheceu o padre Giovanni Battista Martini, um conhecido musicólogo e compositor cuja biblioteca era como um tesouro para qualquer músico. Padre Martini, com seus olhos gentis e espírito firme, reconheceu instantaneamente o talento excepcional de Wolfgang. Ele o ensinou muitas coisas realmente interessantes, como o contraponto, que é a arte de combinar várias melodias em um todo harmonioso. Ele também lhe ensinou polifonia, que é quando as vozes se entrelaçam como treais em um padrão complexo. Essas lições tornaram a música de Mozart ainda mais profunda. Ele aprendeu a criar obras que pareciam fáceis, mas escondiam estruturas complexas. Em 1770, Mozart fez um feito que caiu na história quando visitou a Sesta. Em uma bela capela, tivemos o incrível privilégio de ouvir uma peça do talentoso compositor Gregory Allegri. Esta peça foi realizada apenas na capela e suas notas foram consideradas um segredo do Vaticano. Foi estritamente proibido anotá-los, ou você poderia enfrentar excomunhão. Mas, o incrível 14 anos old. De Mozart voltou ao hotel após o culto, sentou-se à mesa e fechou os olhos. Uma nota, e sua memória era fenomenal. Ele realizou uma bela peça de 9 vozes que durou quase 15 minutos com uma precisão tão incrível que todos ficaram impressionados. Ele não foi punido, mas pelo contrário, ele foi admirado. O próprio Papa, Clement, chamou o jovem músico para sua casa e concedeu-lhe a Ordem do Esporão de Ouro, fazendo dele um cavaleiro.
Wolfgang sentiu-se envergonhado, mas orgulhoso, e escreveu em casa que seu nome lhe havia se tornado Chevalier Mozart, e até brincou que a ordem era um pouco pesada demais para seu pequeno lobo. Wolfgang e Leopold frequentemente paravam em pousadas, onde, em vez de camas macias, havia colchões de palha e, em vez de silêncio, havia o barulho das vozes bêbadas e o rangido de carrinhos do lado de fora da janela. Os invernos foram especialmente graves em 1771. Um ano, durante uma viagem a Verona, Wolfgang, ele ficou doente com febre, então ele foi colocado em uma sala fria embrulhada em um cobertor de lã. O pobre Leopold sentou-se ao lado dele, aplicando gentilmente trapos molhados na testa. Seu pai escreveu para casa que seu filho estava queimando no calor, e ele próprio não conseguia dormir à noite, orando por sua recuperação. Mas mesmo nesses momentos, Mozart não parou de pensar. Quando ele se sentiu melhor, pediu um cravo e começou a tocar, compondo como se a doença fosse apenas sua música interior mais forte. Depois de 3 anos maravilhosos na Itália em 1773, Mozart voltou a Salzburgo, mas seu coração já estava correndo para novos horizontes. No mesmo ano, aos 17 anos, ele foi para Viena, uma cidade que era considerada a capital musical da Europa. Viena era o lugar onde os clientes mais ricos e os mais exigentes, que as ruas da cidade estavam cheios de vida, e os salões dos aristocratas estavam cheios do som de novas músicas. Mas Viena conheceu Mozart com uma certa reserva. Os músicos locais o viam como um concorrente, e os aristocratas, que estavam acostumados com a música mais tradicional, não estavam prontos para apoiar o jovem gênio. Apesar disso, Mozart escreveu várias sinfonias em Viena, incluindo a Sinfonie No. 25, que agora conhecemos como a Pequena Música Solo. Esta peça é cheia de drama, mostrando não apenas o prodígio, mas também o compositor maduro. Ele queria escrever músicas que tocassem corações, não apenas o gosto da nobreza, mas também Leopold, seu pai. Enquanto Leopold o via como um meio de sucesso familiar, ele insistiu em novas viagens, novas comissões e Wolfgang. Embora ele amasse seu pai, Wolfgang às vezes se sentia preso. Esse foi o caso em 1773. Você sabe qual música foi escrita por Mozart? É um dos mais famosos, e é cheio de luz e alegria. Mas se você ouvir de perto, também ouvirá a alma de um jovem procurando seu próprio caminho. Vamos ouvir a primeira parte de uma pequena serenata noturna e imaginar como um jovem Mozart, cheio de esperança, a compôs. Olhe para aquele lindo céu estrelado sobre Salzburgo. Música, música, música. Basta ouvir aquela adorável serenata noturna que você ouviu. Não é incrível como se tornou uma das obras mais reconhecíveis de Mozart? É como um espelho de sua juventude, leve, mas com uma sugestão sutil de melancolia, como se ele tivesse uma premonição. Durante esses anos entre 15 e 18 anos, Mozart começou a sentir que sua cidade natal, Salzburgo, o estava impedindo. Ele sonhava em escrever músicas que eram completamente suas, independentes dos clientes que ditaram suas regras. Leopold, seu pai, tentou controlá-lo, mas ele era um jovem de espírito livre. Leopold organizou novas viagens, esperando que Wolfgang encontrasse um lugar permanente em um tribunal. Em 1778, Mozart foi para Mannheim, uma cidade famosa por sua orquestra, e depois para Paris. Mas essas viagens trouxeram mais decepções do que sucesso. Em Paris, ele se deparou com um público que não parecia se importar muito, e os músicos locais estavam um pouco com ciúmes de seu talento. Além disso, sua mãe, Ana Maria, faleceu em Paris em 1778, enquanto eles estavam em uma viagem juntos. Foi um momento muito difícil para Mozart, e ele escreveu ao pai dizendo que se sentia tão perdido. Ele voltou para Salzburgo se sentindo muito solitário, mas esses anos fizeram dele uma pessoa mais forte. Ele aprendeu a lidar com tempos difíceis e encontrar inspiração, mesmo quando as coisas pareciam realmente difíceis. A juventude de Mozart foi um momento de crescimento. Ele começou a descobrir o que queria se tornar. Em breve, Viena estava esperando por ele. Um Sit. Y que se tornaria um novo estágio em sua vida música. Em 1781, quando Wolfgang Amadeus Mozart completou 25 anos, ele deu um passo que mudaria sua vida para sempre. Ele deixou a cidade onde passou sua infância, Salzburgo, e se mudou para Viena, a capital musical da Europa. Viena era um verdadeiro centro de vida cultural naqueles dias, onde todos os fios da música apenas imaginam, as ruas cheias do som da música alegre enquanto carruagens elegantes deslizavam junto e os grandes palácios da aristocracia acenavam com suas escadas de mármore, salões animados.
Aqui, os amantes mais apaixonados da música, os artistas mais talentosos e os públicos mais exigentes reunidos. Eles poderiam elevar um músico às alturas da inspiração ou descartá-los com um único olhar. Mozart chegou a Viena com o coração cheio de sonhos, pronto para compartilhar seus presentes musicais com o mundo. Você vai amar o sonho da liberdade e o desejo de escrever músicas que pertencem a ele e não àqueles que ditam suas próprias regras. Agora, você pode ouvir a beleza de Cooper, a flauta mágica, escrita por Mozart nos últimos anos de sua vida. Essa música, cheia de misticismo e luz, parece pressagiar o florescimento de seu trabalho, que começou em Viena. Mudar para Viena era um verdadeiro. Mozart sentiu como se estivesse finalmente livre em Salzburgo. Ele trabalhou por muitos anos no tribunal de Archbishop Colloredo, que era bastante rigoroso. Mozart escreveu missas da igreja e serenatas da corte para ele, mas se sentiu enjaulado. Seu talento e gênio não encontraram saída neste mundo pequeno. Em 1781, depois de outra briga com o arcebispo, Mozart quebrou seu contrato e saiu, apesar dos protestos de seu pai. Leopold sempre via seu filho como uma maneira de ajudar sua família a ter sucesso, e ficou realmente decepcionado quando descobriu. Ele escreveu cartas de Wolfgang cheias de amor e apoio, mas não podia voltar. Viena se tornou um símbolo de liberdade para ele, um lugar onde ele poderia finalmente respirar profundamente. Ele alugou alguns quartos simples no centro da cidade na Dongasse Street, onde há um museu dedicado a ele hoje. Eles eram pequenos, com pisos de madeira e janelas estreitas, mas para Mozart, era um palácio onde ele podia compor em paz. Viena abriu novas oportunidades para Mozart, mas com ele surgiram novas dificuldades. A vida na cidade grande era cara. Aluguel, comida, roupas, tudo exigia dinheiro, que Mozart geralmente faltava. Ele ganhou dinheiro retribuindo a outras pessoas. Ele era um cara muito talentoso e conseguiu ensinar música a estudantes ricos, organizar shows e vender seu trabalho. Mas ele não tinha uma renda constante. Às vezes, ele recebia um bom dinheiro de pessoas como o Barão van Sietten, que realmente amavam sua música. Mas na maioria das vezes, ele teve que pedir dinheiro emprestado para pagar pelas coisas de que precisava. Mozart escreveu a seus amigos e disse que às vezes ele nem tinha dinheiro suficiente para comprar carvão para aquecer sua casa no inverno. E além de tudo isso, ele estava competindo com outros músicos. Os compositores locais de Viena, incluindo o talentoso Antonio Salieri, viram Mozart como concorrente. Eles estavam sempre procurando maneiras de virar o público contra ele. Mas Mozart nunca desistiu. Ele continuou trabalhando com tanta energia, criando músicas incríveis em sua profundidade e beleza. Em 1782, Mozart se casou com Constanza Weber, uma jovem cantora com uma voz suave e um coração gentil. Estou tão feliz em lhe dizer que o casamento deles foi realizado na bela Catedral de São João Batista. O casal não tinha muito dinheiro, então eles tiveram que ser criativos com a maneira como iriam comemorar. Eles até tiveram que emprestar seu anel de casamento. Leopold ficou feliz com o casamento. Ele achou que Constantin poderia não ter sido a melhor partida para seu filho, mas Mozart tinha certeza de que Constanza era sua musa, sua alegria e que a presença dela o fazia feliz. Eles experimentaram bons e maus momentos juntos. Eles tiveram 6 filhos, mas infelizmente, apenas 2 deles sobreviveram. Carl Thomas e Franz Xaver foram um casal que sempre mantinha a música viva em sua casa, mesmo quando a vida lhes deu dificuldade. Constanza cantou belas áreas que Mozart havia escrito apenas para ela, e ele tocou o cravo, criando melodias que a fizeram rir. Foi em Viena que Mozart alcançou o auge de sua criatividade. Em 1786, ele escreveu a ópera O Casamento de Fígaro, baseado na peça de Pierre Beaumarchais. Esta ópera foi revolucionária. Ele falou sobre amor, liberdade e igualdade, tirando sarro da aristocracia. Mozart colocou todo o seu humor e paixão nele, criando música que parecia fácil, mas tinha um significado profundo. O público estava tão empolgado que eles continuaram aplaudindo por tanto tempo. De fato, algumas áreas tiveram que ser realizadas. Mozart escreveu a Constance que em Praga, sua música foi ouvida em todas as esquinas, e essa foi a maior recompensa para ele. Mas em Praga, O Casamento de Fígaro foi um verdadeiro triunfo. O público aplaudiu por tanto tempo. É importante entender que algumas das áreas tiveram que ser realizadas. Mozart escreveu a Constance sobre como sua música em Viena lhe trouxe fama, mas também trouxe algumas dificuldades. Sua saúde estava piorando.
Após anos de trabalho duro, dívida constante e estresse, sua força foi minada. Muitas vezes, ele estava doente, sofria de febres e dores de cabeça, mas continuou. Ele trabalhou como se sentisse que o tempo estava acabando. Em 1791, aos 35 anos, ele recebeu uma ordem de Requiem missa pelos mortos. A ordem veio de um estranho misterioso vestido de preto que não deu seu nome. Mais tarde, foi um emissário do conde Valsecstupach que queria passar. Após o Requiem de Mozart, ele estava se sentindo bastante impressionado. Ele estava lidando com uma doença e pensou que estava escrevendo essa bela música para si. Ele trabalhou no Requiem com tanta energia, geralmente deitado na cama e ditando as notas de Constance ou a sua. Agora, você ouvirá uma das partes mais emocionantes da Lacrime. Esta melodia foi escrita nos últimos dias de sua vida. Está cheio de tristeza e luz, e soa como a voz do próprio Mozart dizendo adeus ao mundo. Vamos ouvir Lacrimosa e imaginar como ele estava deitado em sua sala vienense, criando essa bela música sabendo que seu tempo estava chegando ao fim. Música, Lacrimosa. Música. Vila música. Ficaus, aplausos. Lacriadilla, música. Zurus música. Tchê de música. Atami Lacrimosa. Você acabou de ouvir uma das partes mais famosas dos rios. É como um espelho do mundo interior de Mozart nos últimos anos de sua vida. A tristeza e esperança e amor nele. Mozart derramou seu coração e alma em seu Requiem, muitas vezes encontrando inspiração no conforto de sua cama, onde ele ditaria meticulosamente seus pensamentos para Constance ou seu aluno, Franz Xaver Meyer. Certa vez, ele compartilhou com Constance que a música dançava em sua cabeça, como a voz do próprio destino, e que estava determinado a capturar esses momentos fugazes no papel antes que o tempo acabasse. Apesar dos desafios das lutas de saúde, o incêndio criativo de Mozart permaneceu indiferente. E embora Viena o tenha recebido inicialmente com um certo calafrio, a cidade logo chegou a reconhecer o brilho que brilhava por dentro. Os shows começaram a desenhar cada vez mais ouvintes, e óperas maravilhosas como a Flauta Mágica se tornaram o tipo de evento sobre os quais toda a cidade conversaria. Mas, embora ele estivesse se tornando cada vez mais famoso, Mozart costumava se sentir sozinho. Seu pai, Leopold, faleceu em 1787. Embora o relacionamento deles fosse um pouco rochoso, Wolfgang foi realmente afetado pela morte de seu pai. Em uma carta à sua irmã, Constanze, ele escreveu: o que ele se sente órfão, e o que ele precisa agora para ser forte, não apenas para si, mas também para sua família. Ela foi um grande apoio para ele durante esses tempos difíceis. Ela cuidou das crianças e manteve a casa correndo sem problemas, e também ajudou Mozart com seu trabalho, copiou partituras, cantou sua área e o apoiou quando ele perdeu a fé em si mesmo. A casa deles na Roldsteins Street pode ter sido modesta, mas estava cheia de calor e amor. À noite, Mozart tocou o cravo e as melodias improvisadas, e Constanze e seus filhos, Carl Thomas e Franz Xaver, ouviram com o hálito. Mas por trás do rosto feliz dessa família, houve algumas lutas financeiras e problemas de saúde. Mozart costumava pedir dinheiro emprestado de amigos para cobrir suas contas, e infelizmente, sua saúde ficava piorando. Em 1791, enquanto ele trabalhava em um Requiem, Mozart começou a compartilhar com Constanza como ele estava sentindo a força drenar dele. Mas mesmo naqueles tempos difíceis, ele nunca parou de acreditar na música. Tornou-se sua maneira de deixar algo para trás que duraria para sempre. Mas havia um depois de esperar por ele, e estava cheio de desafios. Caro Mozart, ele tinha apenas 35 anos quando faleceu. Foi uma época em que seu gênio atingiu seu pico, mas também um momento em que ele sentiu cada vez mais a fragilidade de sua existência. Agora você pode ouvir a Ave Verum Corpus, uma das últimas obras espirituais de Mozart, escrita em junho de 1791 para o coro em Baden, onde Constanza, sua esposa, foi tratada nas águas. A música, com sua beleza e paz cristalinas, parece refletir sua tentativa de encontrar paz em um mundo que se tornou cada vez mais difícil para ele nos últimos meses. Mozart falou cada vez mais sobre a morte, mas não com desespero. Em vez disso, ele pensou sobre isso filosoficamente. Ele escreveu a seu amigo que sente que sua vida era apenas uma preparação para o que demorou seus problemas de saúde. Ele continuou, aceitando comissões e fazendo shows. Em setembro de 1791, ele conduziu a primeira apresentação da Flauta Mágica no Aldirviding Theatre. Ele se sentou em uma caixa, embrulhado em uma capa quente, e ouviu o público aplaudir sua fabulosa ópera cheia de luz e esperança.
Constanza mais tarde lembrou que, naquele dia, ele estava tão feliz quanto uma criança, cantarolando músicas em sussurros com os atores. Mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele sabia que esse poderia ser seu último desempenho triunfante. Seu relacionamento com seus entes queridos era importante para ele. Um deles ficou especialmente macio durante esses meses. Constanza, que sempre foi sua base, tentou cuidar dele. Ela o fez caldo leve, envolveu em um cobertor quente e cantou para ele. Seus filhos, Carl Thomas e Franz Xaver, costumavam sentar-se ao lado da cama, brincando com os brinquedos de madeira que Mozart havia esculpido para eles em seus melhores dias. Ele olhou para eles com amor infinito, mas também havia ansiedade nos olhos. Ele temia que não fosse capaz de deixar nada além de dívidas. Mozart também correspondeu com sua esposa em uma de suas cartas. Ele pediu que ela cuidasse de Constanza e das crianças se algo acontecesse com ele, e ele agradeceu por tudo que ela fez por ele quando criança, quando se apresentaram juntos diante de reis e duques. Mesmo nos últimos meses, Mozart permaneceu tão engraçado como sempre. Constantius disse que se ele morresse, ela deveria encontrar um novo marido que tocaria melhor o cravo. Mas ele imediatamente acrescentou que ela não encontraria alguém como ele de qualquer maneira, porque ele era uma pessoa tão única. Ele também continuou a improvisar um dia quando seu aluno, Susmeier Mozart, veio até ele e pediu um príncipe. Mozart morreu em dezembro em uma noite agradável em 1791, em sua aconchegante sala na rua de Hohenstein. Constanza segurou a mão até o último momento. Seus filhos dormiam na sala ao lado, sem saber o que fazer com a música e o cravo. Ele interpretou uma melodia curta que chamou de despedida na cama. Susmeier lembrou mais tarde que este foi um momento muito especial. Melody era tão macia e triste que não conseguia segurar suas lágrimas. O grande Mozart morreu em 5 de dezembro de 1791, tarde da noite, em seu quarto na rua de Hohenstein. Seu amado Constanze segurou a mão até o último momento, e seus filhos dormiam na sala ao lado. Eles estavam tão perturbados, sem saber o que fazer porque o pai deles estava saindo para sempre. No dia seguinte, as notícias de sua morte se espalharam por Viena em cafeterias e salões. As pessoas sussurraram que o mundo da música havia perdido um de seus maiores gênios. Mas o funeral era quase invisível, o que era compreensível, dadas as circunstâncias. Constanza foi esmagada por pesar e dívida, mas conseguiu organizar uma cerimônia modesta. Mozart foi enterrado em um túmulo comum em Center naquele dia. O cemitério de Mark, localizado nos arredores da cidade, era o local de uma ocasião sombria. A chuva estava caindo o dia todo, e apenas um pequeno grupo de pessoas, incluindo Constanza, sua irmã Sophie e 2 amigos de Mozart, acompanharam o caixão. Um dos presentes, o músico Joseph Eibler, mais tarde expressou que nunca havia testemunhado um evento tão emocionante. O caixão foi suavemente abaixado no poço, acompanhado apenas pelo som da chuva. Não houve acompanhamentos ou discursos musicais para comemorar a jornada final de Mozart. Após a morte de Mozart, sua música não ressoou imediatamente com o público. Nos primeiros anos, seus trabalhos raramente eram realizados, e Viena rapidamente mudou seu foco para novas tendências musicais. Compositores. Mas Constanza fez tudo ao seu alcance para preservar seu legado. Ela organizou concertos em sua memória, vendeu seus manuscritos aos editores e criou seus filhos para amar a música de seu pai. Eventualmente, a fama de Mozart começou a crescer. Na década de 1820, suas óperas e sinfonias foram realizadas em toda a Europa. No final do século XIX, ele foi reconhecido como um dos maiores compositores de todos os tempos. Antes de fazermos um balanço desta incrível jornada pela vida de Wolfgang Amadeus, vamos dar uma olhada em algumas de suas obras-primas, que ainda não mencionamos, mas que se tornaram um. Esses trabalhos são uma parte integrante de seu legado. Eles foram criados em diferentes períodos de sua vida e mostram o quão versátil seu talento era. Eles também mostram como ele foi capaz de encontrar beleza em uma variedade de formas musicais. Agora você pode ouvir o segundo movimento do Grande Concerto de Clarinete, que foi escrito em 1791, apenas alguns meses antes de sua partida. Essa música, com sua melodia suave e sincera, é como o suspiro de despedida de Mozart, cheio de luz. O concerto para clarinete em major foi criado para Anton Stadler, um amigo de Mozart e um excelente clarinetista que tocava um instrumento raro naqueles dias, the bass clarinet. Mozart ficou fascinado. O som quente e quase humano do clarinete encheu a sala e, neste show, ele nos mostrou quão profundo poderia ir.
O segundo movimento está cheio de letras tão bonitas que parecem os pensamentos finais de Mozart sobre a vida, o amor e a eternidade. Ele terminou este trabalho em outubro de 1791, quando sua saúde já estava piorando. Ele frequentemente se queixava de fraqueza e tontura, mas continuava trabalhando. Ele se sentou no cravo em sua sala de Viena. Este concerto se tornou uma de suas últimas grandes composições, e é frequentemente realizado como uma homenagem ao grande compositor cuja vida terminou tão cedo. Música. Eu gostaria de chamar sua atenção para outra peça que eu acho que realmente merece uma escuta, Sinfonie No. 29, em D major. Esta bela sinfonia foi escrita quando Mozart tinha apenas 18 anos, em 1774. Foi escrita em Salzburgo, e você pode dizer totalmente que Mozart ainda estava tão cheio de vida e otimismo na época. Está cheio de energia, leveza e um tipo de sol que realmente fez as pessoas pensarem que Mozart seria bem-sucedido no futuro. Naquela época, Mozart ainda vivia sob o olhar atento de seu pai, Leopold. Leopold foi quem planejou a carreira de Mozart, mas mesmo assim, Mozart já estava começando a mostrar seu próprio estilo único. 29 foi escrito depois que Mozart voltou de uma viagem a Viena, onde teve a oportunidade de explorar novas tendências musicais e ouvir o trabalho de Joseph Haydn. Essas experiências o inspiraram a experimentar a forma no primeiro movimento da sinfonia. Os temas brilhantes e alegres no primeiro movimento fazem parecer um hino da juventude. Parece que um jovem Mozart sonhou com grandes cenas de liberdade, e ter sua sinfonia é uma alegria para todos ao redor do mundo. É um de seus primeiros trabalhos que se tornou o favorito de muitos. É incrível ver como uma mente jovem pode criar música madura, harmoniosa e elegante em uma idade tão jovem. Música, 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 música. Claro, não podemos falar sobre essa sinfonia sem mencionar Ronda alla Turca de Santa para o piano no 11. Para a major. Composto em 1783, este trabalho foi escrito por Mozart enquanto ele já estava morando na bela Viena. O ritmo animado e divertido desta peça foi inspirado na música turca, e tornou-se um dos trabalhos mais reconhecíveis do mundo na época. Na Europa, havia uma grande maneira para tudo que é oriental, e as marchas turcas eram muito populares. Motivos exóticos e ritmos brilhantes eram realmente mantidos em alta estima, e Mozart, sempre sensível a novas tendências, criou essa melodia que soa como uma dança cheia de exotismo e alegria. Ele escreveu isso em um momento em que organizou shows em salões de vienense e deu aulas aos estudantes ricos para ganhar a vida. Rondó alla Turca se tornou essa peça amada, foi a favorita durante a vida de Mozart. Foi tocado nos salões de aristocratas e, mais tarde, tornou-se uma das melodias mais famosas da história da música. Hoje, mesmo aqueles que estão longe dos clássicos conhecem esta peça. Tem um ritmo rápido, acordes brilhantes e energia implacável. Música. Chegamos ao fim de nossa pequena jornada pela vida e obra de Wolfgang Amadeus Mozart, um compositor brilhante cuja música mudou para sempre o mundo. Mozart viveu apenas 35 anos, mas escreveu mais de 600 obras, cada um dos quais é um mundo de luz, emoções e harmonia. Sua vida estava cheia de contrastes, triunfos e dificuldades, glória e solidão. Ele era um prodígio que tocava diante de kings e lutou pela liberdade de criar. Por tudo isso, ele criou música que fala de amor, esperança e eternidade. Suas melodias, desde o brincalhão ronda até o concerto gentil do clarinete, ainda tocam nossos corações e nos lembram que a beleza pode nascer nos momentos mais sombrios.